Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala pessoal, muito bom dia ao 7º episódio do podcast Spoilers da Vida. E esse episódio eu tô trazendo aqui um tema que é Conheça o Seu Cérebro, que foi um meetup que eu fiz na BRQ, que também tem um conteúdo relacionado a um capítulo do livro Jornada Ágil Digital, que eu participei como colaborador, junto com outras 56 pessoas, e foi um projeto bem maneiro, que foi o capítulo do cérebro triuno, que é uma teoria de um neurocientista e psiquiatra americano, Paul MacLean, que dividiu o cérebro em 3 principais partes, né? O cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que cada um funciona e como eles têm relação com o nosso dia a dia. E como toda teoria evolucionista, você deve imaginar que o nosso cérebro veio evoluindo ao longo do tempo do mais primitivo para o mais evoluído. Então o mais primitivo nesse contexto é o cérebro reptiliano. Em seguida vem o sistema límbico, que é o sistema emocional, é conhecido como cérebro emocional. E por último o neocórtex, que tem a principal responsabilidade a nossa parte do raciocínio lógico. Então lá nos primórdios da humanidade, quando o homem ainda vivia na caverna, o principal objetivo do ser humano era sobreviver. E sobreviver nessa época, basicamente, eram 3 instintos principais. Atacar, quando você estivesse à procura de uma presa para poder se alimentar ou até para se defender. Fugir, caso fosse necessário de uma presa maior ou até de um outro ser humano que estivesse te atacando. E reproduzir para perpetuar a espécie. Então esse nosso cérebro reptiliano, esse nosso cérebro primitivo, ele tem basicamente essa característica de tentar manter a gente vivo. E para isso, pensa que para fugir e para atacar, o ser humano precisa de energia. Então um dos principais motivadores do cérebro reptiliano também é evitar o gasto de energia desnecessário. Isso fazia total sentido quando você vivia ali na selva, nas cavernas, cheio de presas e predadores que a qualquer momento podiam te matar, mas não nos dias de hoje. Só que o nosso cérebro reptiliano ele se mantém com as mesmas características que ele tinha lá na época dos nossos antepassados. Ou seja, mesmo nos dias de hoje, ele quer fazer com que você tenha o menor gasto de energia possível para poder sobreviver. E o que isso tem relação com o nosso dia a dia? Basicamente, ele tem 2 ferramentas que possibilitam evitar o gasto de energia. Uma delas é a procrastinação, ou seja, faz com que você não gaste energia em algo que para o seu cérebro não vai levar à tua sobrevivência. E a outra basicamente é a criação de hábitos, ou seja, pegar atividades que você costuma fazer de forma rotineira e tornar elas um piloto automático, ou seja, você não vai ter que gastar mais energia para pensar sobre o que você está fazendo. Vamos falar então sobre cada um dessas 2 ferramentas. Vamos pegar a procrastinação, por exemplo. Quantas pessoas não evitam ir à academia e elas nem sabem por quê? Acham que eu não gosto, eu não quero, mas na verdade é o cérebro delas falando, olha, a academia é um gasto de energia e que não vai te trazer nada relacionado à sobrevivência. A mesma coisa quando você quer fazer uma dieta. Isso também não vai te levar à sobrevivência, muito pelo contrário, vai fazer com que você ingira menos energia e vai deixar o teu corpo fraco. Então, inconscientemente, porque o cérebro reptiliano trabalha dessa maneira, você está deixando de fazer alguma coisa que te colocaria em risco de sobrevivência, segundo os conceitos do seu cérebro reptiliano. E quando é que aquilo passa a realmente fazer sentido? Quando se torna urgente. Quando você pensa que aquilo dali é necessário para a sua sobrevivência, seja no caso da alimentação, seja no caso de um exercício físico, seja até no caso de um trabalho que você esteja realizando. Quem nunca passou por deixar para o último dia ou para a última semana uma entrega importante? E durante todo o tempo que ela teve, aquilo tinha uma importância média até que se tornou urgente pelo fato de não ter mais tempo para ser executado, assim como imposto de renda ou pagar uma conta. Sempre quando chega num momento crítico, num momento que não tem mais espaço de tempo, aquilo entra como uma urgência e o teu cérebro instintivamente entende que você tem que fazer aquilo ali para sobreviver. E a procrastinação, ela é uma coisa natural do ser humano. Não adianta você falar, eu não sou procrastinador, eu não quero ser procrastinador. Isso faz parte da nossa natureza, está no nosso DNA. O ponto é que nós temos que controlar essa procrastinação. E como é que a gente faz isso? Uma das formas, por exemplo, é criando hábitos.
Pois a criação de um hábito, ela traz uma estrutura que, de certa forma, engana o seu cérebro, dando uma recompensa. Então todo hábito, ele tem um ciclo. Ele começa com gatilho, que te traz um hábito, e no final você tem uma recompensa para quê? Para adestrar o teu cérebro sobre aquele determinado hábito, sobre aquela determinada rotina. Para ficar mais claro, deixa eu tentar falar de um hábito que é muito comum no ser humano: escovar os dentes. Então, hoje em dia, a gente escova os dentes quando a gente termina de almoçar ou de jantar. Então, nosso gatilho é exatamente o término da refeição. A rotina é a própria rotina de escovar os dentes. E qual seria a recompensa? Nesse caso, a recompensa é o hálito saudável, é o hálito fresco. E por que você pensa, não, mas isso daí já é uma coisa natural, toda pasta de dente deixa o hálito dessa maneira? A verdade é que não. Antigamente, as pastas de dentes não tinham esse sabor, não deixava esse mentol dentro da sua boca. E aí, o que foi percebido é que as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes. E a inclusão desse hálito, desse sabor, fez com que as pessoas passassem a escovar mais os dentes, simplesmente para incluir esse sabor, que não tem nenhum efeito na saúde e na própria eficiência da pasta de dente. É apenas para criar uma recompensa para você. Então, se você quer parar de procrastinar, uma forma simples é você transformar essa sua rotina que você anda procrastinando em um hábito. E aí você cria um gatilho e uma recompensa. Vou dar um exemplo aqui da academia. Você bota que o gatilho é o seu despertador tocando de manhã e você botando tênis. E você faz a rotina de ir à academia e a sua recompensa talvez seja, no final da academia, tomar um açaí, fazer alguma coisa que te dê prazer efetivamente. O ser humano, basicamente, ele age por dois fatores. Ou é pela dor, efetivamente o medo de uma perda, de acontecer alguma coisa ruim, faz com que ele tenha uma atitude diferenciada, ou pelo prazer, por ele buscar aquele prazer para se recompensar. Nós somos seres hedonistas, né? A gente sempre quer ter o prazer. E é por isso que o cérebro reptiliano ele trabalha sempre com a procrastinação, que é para evitar a dor, ou seja, manter você com mais energia, ou criar um hábito que te dá uma recompensa. E uma brincadeira aqui à parte, se vocês querem saber quem foi um dos maiores procrastinadores dos nossos tempos, foi Leonardo da Vinci, tá? Ele tinha vários projetos para fazer, mas ele sempre buscava fazer aquilo que para ele era mais interessante, para ele agradava mais, recompensava mais. Então ele parava, por exemplo, de fazer uma pintura para poder descobrir como é que era o formato da língua do pica-pau. Bem, agora vamos falar sobre a segunda estrutura do cérebro, que é o sistema límbico, que é o sistema do cérebro emocional. E para falar sobre ele, eu preciso explicar o que é uma emoção, porque muitas pessoas acham que emoção é simplesmente aquilo que a gente sente, e não necessariamente. Se eu levar um esbarrão, eu senti e aquilo não me traz emoção nenhuma. Imagina que a emoção é uma programação que está no seu cérebro e que ela é ativada em menos de meio segundo por algum pensamento. Imagina você caminhando lá na savana, na selva, e de repente você vê um leão se aproximando. No mesmo momento que você viu o leão, você pensou, esse leão vai me atacar, e isso te trouxe uma emoção de medo. Essa emoção de medo ativou um programa no seu cérebro que começou a distribuir várias ações no seu corpo, como liberar adrenalina e cortisol para que você fique mais atento e consiga fugir ou atacar, dilatar as suas pupilas para que você veja melhor, seu coração acelera, e tudo isso em menos de meio segundo. Então a emoção é exatamente isso. E o ser humano tem basicamente 5 emoções. Para quem já assistiu o filme Divertidamente sabe quais são, né? Alguns autores dizem que são 4, outros dizem que são 5. Eu gosto de seguir a ideia do filme, que é a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e o nojo. Cada uma dessas emoções, elas são ativadas por um pensamento. Então imagine um ciclo onde tudo começa com um pensamento que te leva à emoção, que muda o seu comportamento, que te leva a ações. E esse é o ciclo emocional que todos nós temos. Então, voltando no caso da savana, veio o pensamento, é um leão, ele vai me atacar, veio uma emoção, medo, veio um comportamento, fugir, e que veio uma ação, correr. Um ponto interessante é que todas essas emoções, em geral, estão atreladas à produção de algum neurohormônio do seu corpo. Então, quando você está com raiva, geralmente você libera cortisol ou adrenalina. Quando você está com medo também. Quando você está feliz, dopamina, serotonina. Então, cada uma dessas emoções, ela tem um trabalho dentro do seu corpo e cada neurohormônio desses também muda o teu comportamento e a tua fisiologia. Quer ver um exemplo? Imagina que você está dirigindo tranquilamente quando de repente você sofre uma cortada e você está com a sua família dentro do carro. O primeiro pensamento que você tem é: esse cara está querendo matar a gente. E aí vem uma emoção de quê? De raiva. E aí essa emoção de raiva muda o seu comportamento, que vai ser o quê? Atacar ou fugir. E nesse caso, digamos que seja atacar.
E aí a sua ação é jogar o carro na frente do outro motorista. E isso tudo muito rapidamente, sem que você tenha o poder do seu neocórtex para raciocinar sobre o que efetivamente está acontecendo. Lembra? A primeira informação ela entra pelo cérebro reptiliano, em seguida vai para o sistema límbico. Então ela ainda não chegou no seu neocórtex. E, gente, isso vai muito além do que simplesmente esse cenário. Está intimamente ligado com sintomas de ansiedade e depressão. Então a ansiedade nada mais é do que você ficar com pensamentos no futuro de coisas que são fatos, que você fica elucubrando, né, imaginando, e que geralmente são coisas negativas. Então você imagina, se eu tenho um pensamento negativo, vou dar um exemplo, vou sofrer um acidente, vou ser assaltado, ou vou ser mandado embora. Esse pensamento te traz uma emoção, que geralmente é tristeza, que vai mudar a sua fisiologia, porque ela vai traduzir em menor produção de serotonina, talvez um aumento da produção de cortisol, que vai te deixar estressado, que vai mudar o seu comportamento dentro do seu ambiente de trabalho, na sua vida, e que vai te fazer agir de forma mais agressiva, que vai te fazer gritar, que eventualmente pode até te fazer agir de forma introspectiva, e isso tudo é cíclico. Cada vez que você fica pensando mais sobre o futuro, fica vivenciando mais esses cenários, mais você transforma isso num hábito. E aí, essa ansiedade, que pode ser uma coisa passageira, uma coisa momentânea, acaba se tornando uma doença, um transtorno de ansiedade generalizada. E o mais importante, quando a gente está pensando sobre o futuro, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é verdade ou não é. Então, quando você traz um pensamento, seja do presente, do passado ou do futuro, para ele é um fato, é uma verdade. Por isso que quando a gente assiste a um filme, se você estiver vendo uma cena de agressividade, você vai se sentir mal, você vai sentir como se aquilo realmente fosse verdade, quando no fundo não é. Então, quando você está com ansiedade, o que você está fazendo é jogar o teu pensamento do futuro em algo que não aconteceu e que tem uma grande probabilidade de não acontecer e está trazendo uma emoção verdadeira baseada nesse pensamento. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, para que a gente não traga emoções ruins. Vamos olhar agora para a depressão? A depressão, ao contrário da ansiedade, ela é pautada em olhar o passado, geralmente em fatos que foram marcantes, em eventos que deixaram a gente muito abalados no passado. Então, quando você está vivenciando a perda de um familiar, ou um acontecimento ruim, uma demissão, você está trazendo aquilo de volta para o presente e trazendo aquela emoção que você vivenciou lá atrás de volta para os dias de hoje. Da mesma maneira, você muda a fisiologia, você muda o seu comportamento, você diminui a produção de neurohormônios positivos como a dopamina, a serotonina, e você acaba desenvolvendo uma doença grave, que precisa de tratamento com psicólogo e às vezes até com psiquiatra, com remédios. Então é muito importante que você tenha a maior consciência sobre o nível de pensamento que você está tendo. Se são pensamentos realistas, se eles são realmente algo baseado em fato, quando se trata em algum pensamento futuro, ou se são pensamentos do passado, e o passado é imutável, o que aconteceu, aconteceu. Não adianta você ficar ruminando sobre os problemas de antes. O que a gente tem que fazer é ressignificar, é entender do que aconteceu, o que eu posso extrair de positivo. E isso eu trago para os dias de hoje. O que eu não posso trazer é fato, eu não vou mudar, então eu não preciso ficar remoendo sobre isso. Só para concluir aqui sobre a questão do sistema límbico, lembra, todo pensamento leva a emoção, que muda o seu comportamento, que te leva a uma ação. E isso serve tanto para o negativo, como ansiedade e depressão, quanto para o positivo. Então, se você tiver um pensamento positivo sobre algo que você quer fazer, você vai se automotivar a realizar aquela ação, você vai mudar o teu comportamental, você vai agir de forma mais proativa. A emoção, ela também pode te ajudar de forma positiva, não apenas nesses cenários de ansiedade e de depressão. Quer ver um exemplo? Quem aqui, quando fica pensando sobre a viagem, imagina, você começou a pensar sobre a viagem, fazer o planejamento, dar aquela sensação gostosa, você começa a botar tudo no papel, você fica pensando como vão ser os dias, você imagina o seu futuro, que ainda não aconteceu, e isso te traz emoções no teu momento presente, como se você estivesse vivenciando isso. E isso te motiva a quê? A continuar o planejamento até que chegue a data da viagem. E às vezes, algumas pessoas sentem-se melhores durante o planejamento do que na própria viagem, porque aquele planejamento, ele trouxe toda a emoção que você gostaria de estar vivendo. E às vezes a viagem não acontece exatamente como foi o seu planejado. Mas o que importa é que durante o período do planejamento você se automotivou. Então, se você tem alguma meta, algum objetivo, faz isso. Foque em trazer o resultado dele para o momento presente para que você se automotive a agir até que você chegue lá. E por último, mas não menos importante, nós temos o cérebro mais recente, que é o neocórtex. É a parte
principalmente presente nos mamíferos e nos seres humanos, que ela funciona como responsável pelo raciocínio lógico, pela parte de criatividade, imaginação, solução de problemas, planejamento e praticamente o que nos diferencia da maioria dos animais, até pela nossa capacidade de tomar decisões e de nos comunicar. O neocórtex é o mais recente e também o mais lento. Todo estímulo, quando ele vem, ele primeiro passa pelo cérebro reptiliano, em seguida ele vai para o sistema límbico, que são os dois cérebros instintivos, são dois cérebros inconscientes, para que no final ele entre no neocórtex, que é o cérebro consciente. 90% das nossas decisões, das nossas ações, elas são pautadas no nosso lado emocional e não no nosso lado racional. O nosso lado racional, ele entra para justificar as nossas decisões. E aí tem uma parábola do menino indiano e do elefante, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho ela bem interessante para fazer uma metáfora aqui de como funciona o nosso cérebro. O nosso lado racional é o menino indiano que tenta adestrar o elefante. E o elefante é o lado emocional. Enquanto o menino indiano está montado no elefante, ele consegue direcionar o elefante da forma que quer. Mas uma vez que o elefante se sinta acuado, por exemplo, ele vai tomar as suas rédeas, ele vai na direção que ele quiser. O que isso quer dizer? Por mais que nós tenhamos inteligência emocional, que a gente conheça o nosso processo emocional, o que realmente controla o nosso comportamento e as nossas ações são as emoções. O que a gente tem que ter é consciência sobre as nossas emoções e sobre os nossos processos emocionais. Isso que é o mais importante. E acima de tudo, consciência sobre os nossos pensamentos, para que a gente mantenha pensamentos positivos. E aí fica uma pergunta muito importante para vocês. Quem é que controla o seu cérebro? Quem é que controla os seus pensamentos? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que gostem desse assunto de cérebro. O nosso cérebro ele é uma máquina biocomputacional. Aqui eu toquei na ponta do iceberg, tem muita coisa interessante sobre ele. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não deixa de compartilhar, curte aí, deixa o seu comentário. Isso ajuda a ranquear esse podcast nos agregadores para que ele apareçam para mais pessoas, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!